Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Henrique, da empresa Precisão Consultoria. E vamos para mais um treinamento sobre segurança do trabalho e hoje abordando o tema CIPA-TR, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vamos entender aí a importância da CIPA. Muito bem. Qual então é o objetivo da CIPA-TR? A CIPA-TR tem como objetivo a promoção da saúde e prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, de modo a compatibilizar permanentemente o trabalho com a preservação da vida do trabalhador. Tá? Então aí a promoção da saúde e prevenção de acidentes são dois tópicos fundamentais quando diz respeito à CIPA. Tá? E especificamente hoje nós vamos falar sobre CIPA-TR, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural. Como o próprio nome diz, pessoal, é uma comissão interna, ou seja, dentro da corporação, dentro da empresa, existe a CIPA, tá? Com estes objetivos de promoção à saúde e prevenção de acidentes. Nós temos aí dois modelos, né? Dois tipos de CIPA, a CIPA designada e a CIPA com processo eleitoral. Na NR31, especificamente da área rural, tem-se uma tabela falando sobre quantidade de colaboradores, tá? E acima de certa quantidade é necessário fazer o processo eleitoral da CIPA para saber quem serão os cipeiros eleitos, representantes dos colaboradores, e a empresa ela então indica os seus representantes de igual número, tá, para fazer parte da CIPA-TR. Quando não atinge esta quantidade de colaboradores estipulada neste quadro da NR31, então a empresa ela designa os cipeiros de sua confiança, tá? Então aí fica como a CIPA designada, ok? Mais precisamente, o tema CIPA ele é abordado na NR31 a partir do item 31.5, certo, pessoal? Qual aí a Constituição? Só um minutinho. Tudo bem. Qual aí a Constituição da CIPA? O mandato dos membros eleitos da CIPA-TR terá duração de 2 anos, permitida uma reeleição. Tá? Então, a vigência da CIPA-TR, ao contrário da CIPA da NR5, ela tem uma duração de 2 anos, tá? Uma vigência de 2 anos. O coordenador da CIPA-TR deve ser escolhido dentre seus membros pela representação do empregador, ou seja, da empresa, no primeiro ano de mandato e pela representação dos trabalhadores no segundo ano de mandato. Então a CIPA, como ela tem a vigência aí de 2 anos, primeiro ano, coordenador é representante da empresa, segundo ano, coordenador representante dos colaboradores. Tá? E aí nós estamos falando da CIPA com processo eleitoral, ok? E quais são as atribuições então da CIPA-TR? Isso tanto da CIPA designada quanto da eleitoral tem as mesmas atribuições. Acompanhar o processo de avaliação de riscos e a adoção de medidas de controle desenvolvidas pelo empregador rural ou equiparado e também o SESTR, né, Serviço de Engenharia de Segurança do Trabalho Rural, quando houver, ok? O SESMIT ele pode ser próprio ou ele pode ser terceirizado, tá, pessoal? Mesmo com esta reforma
da NR4, que ocorreu agora o ano retrasado, o mês retrasado, foi possível então a terceirização do CSTR ou do SESMIT, tá? Com respaldo na legislação de terceirização que já está vigente no país, ok? Então, o CSTR ou o SESMIT, né, que são os profissionais envolvidos na segurança do trabalho da empresa, eles podem ser próprios ou podem ser terceirizados, tá? Então, uma das atribuições da CIPA-TR aí, acompanhar o processo de avaliação de risco e adoção de medidas de controle, isso juntamente com o seu CSTR. Outra atribuição, realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que possam trazer riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, o cipeiro também ele é responsável por realizar periodicamente estas verificações. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde do trabalho. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PGR-TR, tá? Lembrando que o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, ele entrou no lugar do extinto PPRA e também do PGS-SMATR, que era utilizado, o programa utilizado para a área rural. Tá? Então, ambos estes programas foram substituídos pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e aqui no caso, no trabalho rural. Tá certo? O PGR entrou em vigor a partir de janeiro deste ano, 2022, tá? E as empresas então devem seguir este programa, o PGR, ok? Outra aí atribuição da CIPA-TR, participar da análise das causas dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e propor medidas de solução para os problemas identificados. Tá? Então, a CIPA se envolvendo nessa questão de análise de causas de acidentes para tomar medidas, neste caso, quando o acidente já ocorreu, medidas corretivas, né? Corrigindo o problema para que não venha a acontecer novamente este acidente. Então, os cipeiros envolvidos aí nesta questão. Tá certo, pessoal? Só o tópico anterior para esclarecer sobre o PGR. Então, no processo de elaboração deste documento, deste programa, o cipeiro ele deve estar envolvido, tá? Também colaborando com isto, com este programa de gerenciamento de risco da empresa. Porque este programa de gerenciamento de risco, ele deve ser específico para aquela empresa a qual ele está sendo elaborado, tá? Não é um processo de Ctrl+V, Ctrl+C, ok? Então, cada programa de gerenciamento de risco ele é de acordo com a realidade de cada empresa, tá? Então, por isso a participação aí dos cipeiros. Não só dos cipeiros, como também de outros profissionais, tá, pessoal? Promover anualmente em conjunto com o CSTR, quando houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural, que é a CIPA-TR, em dias e turnos definidos conforme cronograma. Bem interessante isso daí também. Propor ao empregador a realização de cursos e treinamentos que julgar necessário para os trabalhadores, visando a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho. Então, também é responsabilidade do cipeiro propor estes treinamentos que ele julgar necessário de acordo com a execução das tarefas, visando prevenção de acidentes. Elaborar o calendário bianual de suas reuniões ordinárias. Tá? Então, a CIPA-TR tem vigência de 2 anos e todo o calendário das reuniões ordinárias elas devem ser já colocadas neste calendário inicialmente, ok? Já devem ser definidas, tá?
Lembrando que com a alteração da NR31, que nós tivemos recentemente, as reuniões da CIPA elas passaram a ser bimestrais, tá? Então, num período de 2 anos, nós temos aí 12 reuniões ordinárias. Aos trabalhadores, aos demais trabalhadores da empresa, cabe o quê? Indicar a CIPA-TR e ao CES-TR, ou seja, os profissionais de segurança envolvidos com aquela empresa, próprios ou terceirizados, situações de risco e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Então, cada colaborador ele pode estar envolvido com os cipeiros também apresentando essas melhorias. Inclusive, é interessante nas reuniões da CIPA sempre chamar um componente de alguma área, de algum setor da empresa para estar fazendo parte da reunião. É o momento que ele tem a liberdade para colocar alguma situação que pode estar ocorrendo no setor, apresentar para a CIPA essas situações que de repente podem gerar acidentes e propor as melhorias que ele achar necessário para serem analisadas também pela CIPA. Tá? Então é interessante nas reuniões convocar a participação de um ou outro colaborador de outros setores, tá? Para eles estarem envolvidos também neste processo. E é o coordenador da CIPA. Lembrando que na CIPA, quando existe a eleição, no primeiro mandato, o coordenador, né, o responsável, aí, o coordenador responsável, ele é um dos eleitos, um dos indicados ali da empresa, tá? Um dos cipeiros indicados da empresa. Já no segundo mandato, o coordenador é um dos eleitos, ok? Dos que foram eleitos pelos colaboradores. E quais são as responsabilidades, então, deste coordenador? Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA-TR, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Divulgar as decisões da CIPA-TR a todos os trabalhadores do estabelecimento. Encaminhar ao empregador rural ou equiparado e ao CES-TR as decisões, né, da CIPA-TR. E no caso da CIPA designada, quais são as atribuições? O designado da CIPA é o agente de segurança do trabalho na empresa. Para tanto, deve estar de olho no processo de trabalho e no meio ambiente, né, de trabalho e comunicar qualquer situação de risco imediatamente ao superior imediato e ao CES-TR, tá? Aos responsáveis aí pela segurança do trabalho. Como se dá, então, o funcionamento desta CIPA-TR, tá? A CIPA-TR terá reuniões ordinárias, bimestrais, a cada 2 meses, em local apropriado e em horário normal de expediente, obedecendo ao calendário bianual, ao calendário que já foi proposto no início, né, quando foi implementado a CIPA ou a CIPA-TR. As reuniões da CIPA terão as atas assinadas pelos presentes. As atas devem ficar disponíveis a todos os trabalhadores em meio físico ou eletrônico. Em caso de acidente de trabalho grave ou fatal, a CIPA-TR se reunirá em caráter extraordinário, ok? Então, ordinário são as reuniões já previstas e estipuladas no cronograma. Quando acontece um acidente grave ou fatal, então se reúne a CIPA, os componentes da CIPA, em caráter extraordinário. Também é feita uma ata, tá? E no máximo esta reunião deve ocorrer até 5 dias úteis após esta ocorrência grave ou fatal, com a presença do responsável pelo setor em que ocorreu o acidente, ok? Para ser feito ali toda uma análise do acidente. Interessante também envolver o SESMIT, tá? O CES-TR, os responsáveis pela segurança no trabalho, tá?
O membro da CIPA-TR perderá o mandato quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, ok? Então, perde o mandato com faltas maiores que 4 vezes em reuniões ordinárias. Quando o empregador rural ou equiparado contratar prestadores de serviço, a CIPA-TR da empresa contratante deve, em conjunto com a contratada, definir mecanismos de integração e participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da referida comissão. Os membros da CIPA-TR eleitos pelos empregados não podem sofrer despedida arbitrária, estendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ou seja, o cipeiro eleito ele tem estabilidade, não pode ocorrer a dispensa arbitrária, ressalvo em casos como disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, tá? Esta estabilidade, ela tem durante todo o período de vigência da CIPA-TR, que no caso são 2 anos, e estende-se por mais 1 ano, totalizando 3 anos de estabilidade para o cipeiro eleito. Lembrando que apenas tem estabilidade o cipeiro eleito. O cipeiro designado e os representantes da empresa não têm esta estabilidade, ok? No módulo 2, a gente vai ver alguns tópicos, como por exemplo, acidente de trabalho no local, acidente de trabalho fora do local, acidente de trabalho, a definição legal para isso, doença profissional e doença do trabalho. Vamos lá? Acidente de trabalho no local e horário de trabalho, em decorrência de como é classificado esses tipos de acidentes: ato de terceiros, ato de sabotagem ou terrorismo, ato de pessoa privada do uso de razão, né, em questões psicológicas, ofensa física, ofensa psicológica e situação de força maior, no caso de catástrofes. Então, quando acontece com relação a isso, envolve então acidente do trabalho no local. E quando é fora do local de trabalho, o que classifica os acidentes fora do local de trabalho? Acidente de trajeto, tá? Ainda é considerado como acidente do trabalho o acidente de trajeto, quando o colaborador sai de sua casa para o trabalho e sai do trabalho de volta para sua casa, tá? Lembrando que este é um assunto bem polêmico, porque o acidente, para ele ser considerado acidente do trabalho em trajeto, implica que o colaborador ele saia da sua casa e vá direto ao trabalho pelo caminho mais curto e corriqueiro. E o contrário, da mesma forma, quando ele sai do trabalho, que ele volte para sua casa no caminho mais curto e corriqueiro, tá? Do dia a dia. Se este colaborador ele desvia o trajeto e vai para um outro ponto do percurso e não diretamente à sua casa, e ele sofre o acidente, desclassifica o acidente de trajeto, ok? Quais outras situações, então, que ocorre acidente que é determinado como acidente fora do local de trabalho? Execução de serviço sob ordem da empresa, ainda que fora dela, tá? Viagem para aperfeiçoamento profissional custeado pela empresa e prestação espontânea de serviços, ok? Acidente de trabalho. Qual a definição para acidente de trabalho? Conforme prevê o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, de maneira resumida, de acordo com a Previdência, é um ato indesejado, tá? Que pode causar danos ao colaborador ou à propriedade, podendo levar à morte, ok? É importante observar que nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Equiparam-se a ele também o acidente de trajeto, tá? Nestes casos aí. Definição para doença profissional. Entende-se por doença profissional aquela inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade, dispensando a comprovação de nexo causal. Exemplo: um trabalhador que trabalhe numa cerâmica onde é utilizada sílica, vindo a adquirir silicose, bastará comprovar que trabalhou na cerâmica para ficar comprovada a doença profissional, dispensando qualquer tipo de outra prova, tá? Já a doença do trabalho difere-se da doença profissional em vários pontos. Ela resulta de condições especiais em que o trabalho é exercido e com ele relaciona-se diretamente. Sendo uma doença genérica, que acomete qualquer pessoa, exige a comprovação do nexo causal. Ou seja, o trabalhador deverá comprovar haver adquirido a doença no exercício do trabalho. Um exemplo: a tuberculose poderá ser doença do trabalho com relação àquele segurado que comprovar tê-la adquirido no exercício do trabalho em uma câmara frigorífica, por exemplo. Então, aí neste caso, existe o nexo causal, tá? Vamos agora falar um pouco sobre os direitos previdenciários, aposentadoria, auxílios, pensões e garantias de emprego. Pensões. Quando ocorre pensão por morte, pensão especial, salário família e salário maternidade. Sobre garantia de emprego, artigo 118, o segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Ou seja, quando acontece um acidente dentro da empresa, os primeiros 15 dias de afastamento são custeados pela empresa. Então, a empresa vai pagar esses 15 dias normal para o colaborador. Se o colaborador ele fica mais tempo afastado, do 16º dia em diante, ele deve agendar uma perícia no INSS. Então, se ele vai ficar mais de 15 dias afastado, quando der no 16º dia, a segurança, o setor de segurança da empresa ou a própria empresa, escritório de contabilidade, eles podem abrir um agendamento de uma perícia médica para este colaborador que está afastado, certo? Quando este colaborador passar pela perícia médica, se for aprovado o benefício para ele, então ele começa a receber desde o 16º dia em diante pelo INSS, tá? E o tempo de benefício que o INSS estipular. Vamos supor que seja 3 meses, 4 meses de benefício, tá? Então ele vai receber todo esse período, não mais da empresa, a empresa vai pagar só os primeiros 15 dias, mas vai receber a partir do 16º dia de afastamento pelo INSS. Quando
completar o tempo do benefício, por exemplo, se for 4 meses, 15 dias antes do término, se ele achar que ele já está apto para voltar para trabalhar, ele vai passar no médico do trabalho, volta, retorno ao trabalho, certo? Se ele não estiver apto, então 15 dias antes de finalizar o benefício, tem que dar entrada novamente no INSS pelo site, solicitando a prorrogação do benefício. Então, novamente é agendada uma nova perícia, que ele passa no médico do INSS e este vai dizer, né, se ele continua recebendo o benefício por mais um período ou não, se ele já está apto a voltar a trabalhar, de acordo com o entendimento do médico do INSS. Quando isso ocorre, quando o colaborador ele fica afastado pelo INSS, ele começa a receber o auxílio, seja quanto tempo for, este colaborador ele tem o que é chamado de estabilidade, ou seja, durante 1 ano, 12 meses, a partir da volta dele, ele não pode ser demitido, ok? Então ele tem a estabilidade quando ele tem o retorno ao trabalho, certo, pessoal? Vamos lá. Trabalhando a causa acidente. Conscientização de segurança, causas de acidentes de trabalho, estudo de ambiente de trabalho, EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva e etapas de uma investigação de acidentes. Isso tudo é o que a gente vai ver agora no módulo 4. Vamos lá. Causas de acidentes de trabalho. Quando acontece, como vocês podem ver, quando acontece um acidente do trabalho, existem dois grandes motivos, né, para este acidente ocorrer. O primeiro deles é o ato inseguro, né, que são relacionados a falhas humanas. E o segundo são condições inseguras, que estão relacionados com as condições de trabalho daquele colaborador. Atos inseguros. Então, atos inseguros, para a gente entender melhor como funciona, são atitudes abaixo do padrão, tá? Então, atitudes humanas abaixo do padrão. Se existe um padrão a ser estabelecido, né, a ser seguido, quem o estabelece? Então, esse padrão ele é estabelecido pelas normas regulamentadoras, tá? Ou seja, pelas NRs. E quem faz as NRs? As NRs elas são elaboradas por uma comissão tripartite, que envolve Ministério do Trabalho, empresas, representantes, né, dos empregadores, e sindicatos, representantes dos colaboradores. Tá? Essas 3 entidades se reúnem e elaboram então as normas regulamentadoras, que são estes padrões estabelecidos para determinadas atividades. Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras, cada uma delas abordando sobre um tema, tá? Algumas empresas, dependendo do ramo de atividade, ela vai utilizar de algumas normas regulamentadoras, tá? De repente não todas, obviamente, mas aquelas pertinentes ao seu ramo de atividade. Tem algumas normas regulamentadoras que são mais genéricas, né? Como por exemplo a NR6, que fala sobre o uso de equipamentos de proteção individual, né? Mas nem todas são utilizadas por todas as empresas. Algumas são mais específicas de acordo com o ramo de atividade. A que trata sobre a segurança no trabalho rural é a NR 31. Lembrando, pessoal, que a NR31 ela passou por atualizações. Na verdade, uma gama enorme de NRs atualmente estão passando por atualizações. Tá? Então, para você se certificar que você está na NR correta, você deve entrar lá no site do Ministério do Trabalho. Aí sim, você se certifica que a NR ela está atualizada, ok? Então, a comissão
tripartite, tá? Que é formada pelo Ministério do Trabalho, empresas e sindicatos. Eles se reúnem e elaboram as normas regulamentadoras que ficam em consulta pública durante um ano até entrarem em vigor, tá? Essas normas regulamentadoras, elas devem estar coerentes com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que por sua vez devem estar coerentes com a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, tá? Então tudo parte da Constituição Federal, vem ali para a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e abaixo delas então encontram-se as normas regulamentadoras. Também existe o padrão da empresa, estabelecido por normas internas, né, referentes àquela empresa. É interessante observar que estas normas internas, ou seja, a política interna da empresa, ela deve ser coerente com as normas regulamentadoras e nunca afrouxando esta legislação, estas recomendações, né, que norteiam aí as normas regulamentadoras. Porém, em alguns casos, pode-se nessas políticas internas você deixar mais rígido algumas situações. Por exemplo, a NR 35, ela trata sobre trabalho em altura. E ela estipula que, para ser considerado trabalho em altura, deve ser acima de 2 metros do nível do chão, tá? Então, para ser considerado trabalho em altura, o colaborador ele tem que trabalhar acima de 2 metros. Aí sim, fazer uso de recursos que vão proteger caso aconteça algum acidente, né? Ou incidente, que são equipamentos de proteções coletivas ou equipamentos de proteções individuais, acima de 2 metros, tá? Aí tem alguma empresa, que isso eu já vi, né, na prática, tem alguma empresa que tem a sua política interna e na política interna ela diz o seguinte: não, aqui dentro da empresa nós vamos considerar trabalho em altura não acima de 2 metros, mas acima de 1,5 metro. Acima de 1,5 metro, nós já vamos considerar trabalho em altura. Então precisa-se do EPC, do EPI, acima de 1,5 metro, seguir todas as recomendações aí. Pode, nesse caso? Sim, tá? Nesse caso está deixando mais rígido uma orientação da norma regulamentadora. Em alguns casos isso é permitido. Agora, não poderia a empresa, na sua política interna, né, dizer assim: não, aqui na minha empresa eu vou deixar trabalho em altura só a partir de 4 metros. Muito baixinho, 2 metros para trabalho em altura. Não, aqui acima de 4 metros para usar equipamentos, né, e todas as medidas de segurança que envolvem o trabalho em altura, só a partir de 4 metros aqui dentro da minha empresa. Pode uma situação dessa? Não, tá? Aí contraria a norma regulamentadora, ok? Então, voltando aqui, quem estabelece os padrões de uma empresa? Norma regulamentadora e as políticas internas da própria empresa. Elas são padrão, ok? Quando o colaborador ele tem alguma atitude, algum comportamento abaixo deste padrão, então é considerado, e acontece um acidente, então nós podemos considerar que foi um ato inseguro. Certo, pessoal? Então, atitude abaixo do padrão é a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, a riscos de acidentes. São estes os atos responsáveis por muitos dos acidentes de trabalho e que estão presentes na maioria dos casos em que há acidentes com alguém ferido. Tá? Agora, o que não pode, pessoal, a empresa, quando acontece um acidente, na investigação desse acidente, ela já partir do princípio que o acidente ocorreu por um erro do colaborador. Nem sempre, na maioria dos casos, a gente vai ver uma estatística daqui a pouco, mas nem sempre, tá? Olha aí, ó. 80% dos acidentes é por atitude abaixo do padrão.
tá? Esse é um levantamento realizado por diversos órgãos e institutos, né, que mostraram isso daí, tá? Mas 80%, não 100%, ok? Então é muito fácil, nós temos que tomar cuidado com isso. É muito fácil acontecer um acidente dentro da empresa e é simplesmente a empresa falar, não, a culpa é do trabalhador, a culpa é dele, foi um ato inseguro, foi um comportamento dele que gerou esse acidente, né? Vamos discipliná-lo. É muito fácil para a empresa falar isso, mas levando em consideração, como nós vimos aqui, que ato inseguro é uma atitude abaixo do padrão, tá? Então a empresa tem que ter um padrão. Então, por outro lado, exige uma responsabilidade da empresa. Quais são os padrões da empresa, né? Que o colaborador ele não se adequou a esses padrões. Estes padrões da empresa chegaram até este colaborador, ele tem ciência destes padrões, ele foi treinado de acordo com estes padrões. E aí, pessoal, entra também diretamente a responsabilidade dos cipeiros, tá? De estar acompanhando isso. Lembra que foi falado que os cipeiros eles podem propor, inclusive, treinamentos que eles julgam necessários para o desenvolvimento das atividades. Então, recai aí, respinga sobre os cipeiros diretamente esta questão. Quais são os padrões da empresa? Seus padrões internos, quais são os padrões que a empresa segue? Para dizer, né, para ter uma comparação de aferição. Colaborador ele teve uma atitude abaixo do padrão, mas qual padrão? Esse padrão chegou até ele, essa ciência desse padrão? Então envolve todas essas questões. Não é só uma questão de você jogar a culpa no colaborador. Se acidentou, ele errou, vai ser disciplinado e ponto final. Não. Quais as condições, né, que da empresa com relação a isso? Ok? Olha só, 80% dos acidentes é por atitudes abaixo do padrão, tá? 18% são por condições inseguras que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, se eu somar 80 mais 18, dá 98. E esses 2%? Estes 2%, pessoal, refere-se a acidentes quando envolve catástrofe natural. Lembram de um caso que aconteceu há alguns anos ali em Taquarituba, né? Taquarituba, uma cidade do interior de São Paulo, antes de Avaré, que teve um tornado, né? Ali na cidade, e esse tornado ele atingiu ali a área a área industrial, né? O distrito industrial de Taquarituba. Este acidente, este ocorrido, ele foi num domingo à tarde. Tá? Então, tinha poucas pessoas nesta área industrial, causou vários prejuízos, né, ali naquela região, materiais, alguns feridos, ok? E já pensou se esse acidente ele fosse durante a semana em horário de expediente? Ele atingiu uma área industrial, onde existem trabalhadores, né? Então, neste caso, se fosse durante a semana e em horário de expediente, os números de vítimas aumentariam consideravelmente, tá? Inclusive o número de mortes. Neste caso, não é nem atitude abaixo do padrão e não é nenhuma condição insegura, que a gente vai ver a definição para condição insegura daqui a pouco. Neste caso, entra nos 2% aí de catástrofe natural, ok? Quais são alguns exemplos, ainda falando de atitudes abaixo do padrão, quais são alguns exemplos? Usar máquinas sem habilitação ou permissão, lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimento, uso de roupas inadequadas, né? Transportar ou empilhar inseguramente, expor partes do corpo a partes móveis de máquinas e equipamentos, imprimir excesso de velocidade, não utilizar equipamento de proteção individual, é uma atitude abaixo do padrão.
fumar em local proibido, né? E aqui nós temos alguns exemplos, né? A pessoa quebrando a parede, aonde ela mesma está em cima, sem nenhum tipo de EPI, nenhum tipo de cinto, nem nada. Aqui uma outra situação, pessoa passando de uma janela para outra também, se arriscando, né? Aí duas pessoas, dois colaboradores, nessa altura, como vocês podem ver, e sem nenhum tipo de EPI. Este daqui, né? Confiando a vida dele na mão do colega de trabalho. Os dois têm que ser muito amigos, né? Se tiver uma rixa aí entre os dois, é o momento aí para, de repente, acontecer algum acidente, né? Alguma falha aí, né? Os colaboradores em cima do caminhão, sem nenhum tipo de proteção, mexendo com eletricidade. Olha a luvinha que ele está usando ali, um durex, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas um durex ali para fazer a emenda dos fios, aqueles durex branco. Isso é muito comum a gente ver, né? Prefeitura principalmente, a gente vê por aí no interior casos similares a estes. Olha aí, neste caso os colaboradores estão com o cinto, porém o cinto não está fixado em nenhuma parte, nenhuma linha de vida, né, para sustentar. Olha aí mais um exemplo, né? Então são todos exemplos aí de atitudes abaixo do padrão. E a atitude, pessoal, tem a ver com comportamento, tá? E como que eu sei que um comportamento ele é seguro? Depende muito da maneira de proceder, tendo boa conduta, visando a prevenção de acidentes no trabalho. Então, um comportamento coerente com essa situação é um comportamento seguro. E aí, vamos ver um tópico que diz respeito à consciência de prevenção de acidentes. Quando que uma pessoa tem consciência de prevenção de acidentes, né? Uso dos equipamentos de proteção, ela cumpre os procedimentos corretos ao executar o serviço, zela de máquinas, ferramentas e veículos, contribui para a segurança coletiva, não somente a dela, tá? 2. Responsabilidade e profissionalismo. Respeitar os limites do colega e limitar as brincadeiras no trabalho, isso é fundamental. Muitos desastres acontecem no ambiente de trabalho envolvendo colaboradores, né, que se desentendem. Às vezes começa com uma brincadeira, né? Ser educado, usar as palavras mágicas, por favor, obrigado, bom dia. Executar tarefas com qualidade e agilidade, buscando a excelência e aprender a seguir orientações passadas pelos superiores, passadas pela empresa, né? Contribuir para a organização e limpeza no local de trabalho. Envolve responsabilidade e profissionalismo. Terceiro ponto, trabalho em equipe. Unir forças para atingir os objetivos, ajudar os colegas sempre que necessário, estar atento quanto à segurança de todos ao redor, não só com a sua própria segurança, incentivar os colegas a terem um comportamento seguro no trabalho. Agora sim, condições inseguras. Nós falamos sobre atos inseguros, atos abaixo do padrão, tá? E agora condições inseguras. Então, quando acontece um acidente dentro da empresa, normalmente fica entre esses dois tópicos aí. O que são condições inseguras? Condições inseguras nos locais de serviço são aquelas que compreendem a segurança do trabalhador. São as falhas, os defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que põem em risco a integridade física ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e equipamentos. Exemplos aí de condições inseguras: falta de proteção em máquinas e equipamentos, passagens perigosas, instalações elétricas
inadequadas ou defeituosas, falta de equipamento de proteção individual, má arrumação, falta de limpeza, piso danificado, risco de fogo ou explosão e equipamentos sem manutenção. Todos aí são exemplos de condições inseguras. Não há trabalho tão urgente e serviço tão importante que não possa ser feito com segurança. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual ele está pauteado aí pela NR6, certo? Que fala sobre o equipamento de proteção individual. Os equipamentos mais usados na empresa, na área rural, são botina de segurança, né, ou calçado de segurança, perneira, capacete com jugular e colete refletivo. Dependendo da atividade a ser exercida, acrescenta-se outros EPIs, como protetor auricular, se exposto ao ruído, óculos, se existe a possibilidade de vir alguma partícula no olho ou respingo nos olhos, né, que podem prejudicar de alguma maneira. Então, o uso do óculos, tá? Respirador, no caso quando envolve muita poeira, certo? Protetor solar, apesar do protetor solar ele não ser considerado um EPI por não ter CA, a gente vai falar daqui a pouco sobre o CA, ele é também recomendado para quando exposto a radiações não ionizantes, que é a luz solar, ok? Mas os mais comuns aí para atividade em área rural é a botina, perneira, capacete e colete, certo, pessoal? Conforme a NR6, equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado. Então, cada colaborador tem o seu EPI, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Quanto ao empregador, quais são aí as responsabilidades do empregador com relação ao equipamento de proteção individual? E de acordo aí com a NR6, tá? Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Então, o setor de segurança da empresa, seja próprio ou terceirizado, ele vai mapear quais são os riscos existentes, né, dentro dos ambientes de trabalho, de acordo com as atividades. Uma vez mapeando isso, em última instância, recorre-se ao uso de equipamento de proteção individual. Depois que todas as outras medidas não funcionaram para solucionar aquela questão, né, neutralizar aquele risco, então recorre-se ao uso do equipamento de proteção individual, tá, como último recurso, ok? E aí, de acordo com o risco, vai estipular quais são os EPIs necessários, tá? Exigir o seu uso, então é responsabilidade da empresa exigir o uso do equipamento de proteção individual. Então não basta, pessoal, só a empresa fornecer o EPI. Não, eu forneço o EPI, compro, tá aqui a nota fiscal, eu entrego para o colaborador, ele assina para mim uma evidência que ele recebeu, né? Pode ser através de ficha, esse controle, por meio eletrônico, mas precisa de uma evidência que aquele colaborador recebeu o EPI, certo? Então, ele assina para mim que ele recebeu e tá lá com ele o EPI, né? Ele não usa porque não quer. Então, não existe essa opção. De acordo com a NR6, é responsabilidade da empresa exigir o uso, tá? E quem vai fazer este papel de exigir o uso? A segurança do trabalho, seja
própria ou terceirizada. A CIPA, os membros da CIPA têm por obrigação, e os cargos de chefia, fiscais, encarregados, né? Eles têm também por obrigação de exigir o uso dos EPIs e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual, certo? Outra responsabilidade aí da empresa, fornecer ao empregado somente EPIs aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, o equipamento de proteção individual ele tem que ser aprovado pelo órgão nacional competente, né, para esta finalidade, e ele vai receber um número que é o certificado de aprovação. Então, todo equipamento de proteção individual ele só deve ser comercializado, tá, e adquirido e utilizado se ele tiver o CA, Certificado de Aprovação. O que é o CA? O CA é um teste que é feito por esses órgãos competentes naquele EPI, para analisar se aquele EPI ele realmente cumpre, né, aquilo que ele propõe cumprir. Então, por exemplo, tem lá uma fábrica de EPI, eles fazem um lote completo de um determinado EPI. Pega-se então alguns exemplares desse lote e manda para essa análise. Eles vão fazer todos os testes necessários e se este EPI ele passar nos testes, ele recebe um número, né, de aprovação, um certificado de aprovação. Este certificado de aprovação ele é inserido em todos os EPIs deste lote, tá? Então é o mesmo número para todos. Por isso que você encontra no mercado, durante algum tempo, EPIs com o mesmo CA, sendo do mesmo modelo e do mesmo lote, tá? Então, o que ocorre? Este CA ele deve ser marcado no EPI de forma indelével, ou seja, indeletável. Eu não consigo deletar, eu não consigo tirar. Não é só colocar uma etiqueta, tem que estar fixado, tem que estar ali enraizado naquele EPI de alguma maneira, tá? Marcado naquele EPI. Então, em algum canto do EPI vai ter lá o número do CA, ele tem que estar legível, e esse número de CA você consegue acompanhar até a validade. Os CAs eles têm validades, né? Então, se você entrar no Google, fazer uma pesquisa rápida, vários sites eles trazem esta pesquisa sobre CA, você coloca o número do CA e ele já traz a descrição, a empresa que fabricou o EPI e a validade do CA, tá certo? Também não deve utilizar EPI com o CA vencido, não deve ser nem comercializado, adquirido e nem utilizado, ok? Então a empresa ela tem que adquirir produtos apenas aprovados, né? Apenas EPIs que contenham o CA, Certificado de Aprovação. Qual outra responsabilidade aí do empregador? Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado e acondicionamento e conservação deste EPI. Tá? Então a empresa tem que promover aí treinamento, palestra, dizendo para o colaborador como que ele utiliza de maneira correta aquele EPI, quais os cuidados que ele tem que ter, a higienização daquele EPI, tá? Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. A empresa também fica responsável por substituir esse EPI. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica quando fica sob os cuidados da empresa, né, este EPI. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada, tá? Registrar seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, como nós já falamos. Eu preciso evidenciar que eu entreguei este EPI para o colaborador, tá? Contendo a assinatura dele. Pode ser a assinatura por meio eletrônico, por biometria, ok? Ou assinado mesmo em alguma ficha, que é o mais comum nós encontrarmos, mas precisa estar evidenciado. E com relação ao empregado, ao colaborador, quais são as responsabilidades? Usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Então,
é responsabilidade do colaborador usar o EPI somente para a atividade que ele vai desempenhar, para o trabalho dele. Por quê? O que acontece? Tem colaborador que ele pega o EPI da empresa e aí final de semana ele vai pescar, vai fazer alguma atividade particular na casa dele e usa o EPI da empresa. Este EPI ele vai ter uma vida útil menor do que teria se apenas fosse usado para o trabalho normal, tá? Então a própria NR6 ela diz que o colaborador ele deve usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Outra responsabilidade do empregador aí, do colaborador, responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação. É responsabilidade de cada colaborador cuidar do seu EPI, tá? Cuidar, zelar, higienizar, ok? Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então ele vai comunicar ali para o seu encarregado, para o seu superior imediato, qualquer situação que deixe o EPI impróprio para o uso. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então o colaborador ele deve seguir as orientações, seguir este padrão imposto pela empresa de como utilizar o EPI e da melhor maneira de utilizar e quando utilizar, ok? E aí nós temos também os EPCs, equipamentos de proteções coletivas. São os equipamentos que neutralizam o risco na fonte, de uso coletivo, dispensando em muitos casos o uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Em alguns casos ele pode até substituir. E aí para nós finalizarmos, etapas de uma investigação de acidente. Lembrando, pessoal, que nós temos dentro da segurança do trabalho, nós procuramos priorizar medidas preventivas que vão prevenir que o acidente ocorra, seguindo aí as normas regulamentadoras, as orientações da empresa, as orientações dos profissionais de segurança responsáveis pela empresa, tá? Porém, quando um acidente acontece, medidas corretivas devem ser adotadas. Para quê? Para que este acidente não ocorra novamente, tá? Lembrando que nós temos acidentes, né, que é um ato indesejado, um evento indesejado, que com potencial para causar danos físicos e materiais, podendo levar à morte, tá? Além do acidente, nós temos o quê? O incidente. O que é o incidente? É o quase acidente, tá? E esse quase acidente, de acordo com a pirâmide de Frank Bird, quem foi Frank Bird? Frank Bird ele foi um estudioso na área de segurança do trabalho norte-americano, das empresas norte-americanas. Ele ficou 10 anos estudando as empresas e ele chegou a algumas conclusões, a uma estatística de acidentes, né? Bird ele chegou na conclusão que alguns incidentes eles podem gerar acidentes e esses acidentes podem ser graves e até fatal, tá? Então uma proporção de incidentes conforme eles vão ocorrendo, amanhã ou depois eles podem gerar acidentes. O que é incidente então? Incidente é o quase acidente. Imagina que eu estou andando, né, num corredor e tem uma poça ali naquele corredor de água parada, que ficou com um pouco de limbo, e eu passo por ali, no primeiro dia eu quase escorrego, consigo me equilibrar e não caio, continuo a caminhada. Foi um incidente. No segundo dia, de novo, eu quase escorrego ali, quase caio, né? Escorrego ali, quase caio, não caio, né? Continuo, por pouco não caí, né? Foi um incidente. Isso vai acontecendo até o momento que uma hora eu realmente vou cair, vou bater a cabeça, vou ter uma consequência grave aí, tá? Então, observar os incidentes também é responsabilidade da CIPA-TR. E isso tem que estar muito alinhado com os colaboradores. Eles também têm que entender que os incidentes eles devem ser considerados para que amanhã ou depois eles não venham a se tornar acidentes, tá? Conforme
a estatística de Frank Bird, a pirâmide de Bird, ok? Porém, quando o acidente acontece, né, voltando aqui para essa questão, medidas corretivas devem ser tomadas. E para isso eu preciso entender o que aconteceu. Eu preciso entender quais foram as falhas, seja ela de condições ambientais, né, do trabalho ou falhas humanas, para eu entender o que aconteceu, que gerou este acidente, para eu tomar uma medida corretiva e não deixar acontecer mais. Então, para isso, eu posso fazer uso da investigação de acidente. O que compõe a investigação de acidente? Coletar os fatos, descrevendo o ocorrido detalhadamente, analisar o acidente, identificar as suas causas, definir as medidas preventivas e acompanhar a sua execução. Tá? Então nós temos que, tanto a CIPA quanto os responsáveis pela segurança do trabalho, pode ali contar com a colaboração de alguma testemunha, de alguns colaboradores do setor que ocorreu o acidente e também da própria vítima, se for possível, o que levou o acidente, para tentar entender o que aconteceu. Uma vez entendido o que aconteceu, tomar medidas para que não ocorra mais esse acidente e acompanhar a execução dessas medidas, tá? Para ver se realmente elas foram colocadas em prática, para ver se realmente está funcionando, tá? Se não estiver funcionando, qual melhoria em cima disso para se tornar aí uma melhoria contínua, ok? E é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção e lembrando, ter um ambiente de trabalho seguro é bom para todos. Ninguém faz segurança do trabalho sozinho. Não depende só do técnico, do engenheiro de segurança, não depende só da CIPA, de um componente da CIPA, não depende só de um colaborador. É o conjunto de todos em prol da segurança, né, que realmente vai fazer a diferença dentro de uma empresa. A empresa conta com todos nós. Então espero ter contribuído, né, para fazer aí uma reciclagem sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que precisar, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, por esse tempo juntos, tá? E que realmente que você desempenhe um excelente trabalho nessa gestão, que melhorias ocorram, né? E que realmente possa contribuir, né? Não só ser uma CIPA de fachada no papel, mas que realmente possa contribuir para o desenvolvimento do trabalho, para o desenvolvimento das atividades, visando a segurança e a saúde de cada colaborador. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até mais!